que nos parece é que agora as políticas de combate ao desmatamento são políticas de fato estruturantes, que vão mexer no modelo, a gente fala modelo de desenvolvimento para a Amazônia, mas na verdade é que não tem modelo de desenvolvimento, foi acontecendo a coisa, então você vai mexer no que está instalado como desenvolvimento da Amazônia. A gente precisa ter políticas que realmente comecem a dar certo. Vou dar um exemplo concreto. As áreas protegidas, não estou fazendo nenhuma crítica às demarcações de áreas protegidas já realizadas, mas as áreas protegidas, elas precisam ser implementadas. Se elas não forem implementadas, elas não só vão continuar sendo alvos de desmatamento, e principalmente da indústria madeireira, porque, como lembra o Justiniano, ninguém coloca dinheiro para acúmulo de capital numa área que já está demarcada, o sujeito entra lá para fazer a retirada do recurso natural de uso imediato e em grande parte, é a madeira. Nós estamos cansados de diagnosticar, e talvez seja uma das visitas que vocês vão fazer para verificar madeireira dentro de área indígena. Então, enquanto você não, de fato, introduzir essas áreas protegidas na Amazônia, não só elas vão ser frágeis do ponto de vista, ou vão continuar permitindo a entrada do desmatamento, como mais elas passam a ser frágeis politicamente para a sua defesa. Eu estou querendo dizer assim, quando você não coloca em prática a unidade de conservação, essa unidade de conservação, ela não só deixa de frear o desmatamento, como ela vira passível de uma reversão da política ambiental. Ela vira passível de receber críticas. Tá certo? A Flona do Jamanchim, né, ela é uma unidade de conservação que ela nunca foi uma unidade e ela não conserva. Então ela é uma unidade de conservação que ela não é, porque ela nunca foi implementada. As pessoas que estavam lá dentro, que tinham direito de receber indenização, nunca receberam, né? E isso não é uma crítica a esse governo, pontualmente a esse, isso é histórico, né? Passa governo, vem governo, sai sigla de partido, entra outro, a situação é muito parecida, é muito a mesma. A segunda coisa é regularização fundiária, né? Se a gente abrir um mapa da Amazônia aqui, e a gente colocar o dedo em qualquer local de desmatamento, e eu perguntar para qualquer gestor público, você tem certeza que se a gente for nessa área, a gente sabe quem está lá, há quanto tempo, fazendo o que é que deve, o que não deve? Não temos. Então, como é que a gente vai implementar a política pública para pessoas que a gente são desconhecidas, né? Nós temos uma situação oculta de regulação fundiária na Amazônia. A gente teve um debate sobre... Eu acho que durante o Código Florestal nunca se debateu tanto floresta no país quanto nesse período, né? Pesquisas, estudos, independente do resultado. A gente teve a questão florestal, seus usos, suas possibilidades, várias coisas foram reveladas, como, por exemplo, a quantidade de área que a gente tem aberto pode ser ocupada, o que é o alicerce para a gente ser mais ambicioso ainda nessa questão do desmatamento, mas esse debate do Código Florestal trouxe à tona um instrumento que a gente já tinha, que era do CAR, do Cadastro Ambiental Rural, que é o primeiro passo, a primeira iniciativa para você fazer a regulação fundiária, e o debate do Código Florestal acabou há um ano e pouco atrás, um ano e meio, quase atrás. Nesse momento, se você pegar qualquer fazendeiro que desmatou na Amazônia e que tenha uma obrigação ambiental a ser colocada em dia, a ser saudada e tal, a única coisa que o Código Florestal trouxe para ele até este momento é que o IBAMA não bate mais a sua porta e a dívida que ele tinha para pagar está à espera de um mecanismo que ainda não foi 100% criado, porque depende do CAR, tá certo? Para que ele possa saldar a sua dívida, caso ele tenha com a questão ambiental. Se a gente está aqui tendo uma discussão que nós precisamos de políticas estruturantes, e essas políticas estruturantes elas vão passar pela regularização fundiária da Amazônia, quer dizer que nós estamos distantes disso. A gente precisa ser mais ousado para implementar essas políticas, né? Vou citar mais 2 exemplos rápidos aqui. Um outro exemplo, que aí já não é mais comando e controle, não é mais você implementar a área protegida, controlar o desmatamento, saber quem está fazendo o quê, colocar punição ou implementar política pública. Mas é você controlar o que já é
política pública que poderia trazer economia saudável para a floresta, que é a questão, por exemplo, da madeira e dos próprios planos de assentamento, né? Como é que a gente controla a madeira hoje na Amazônia? Quer dizer, a minha pergunta é até anterior, tem controle? Porque eu já conversei com vários agentes públicos do Ministério do Meio Ambiente, de fora, do Ministério da Indústria e Comércio, e eles dizem, olha, a qualquer momento nós vamos ter um grande problema com a madeira no Brasil, da Amazônia, né? Porque ela está sem controle. Nós temos um sistema de controle de madeira que é uma economia forte e importante, principalmente para o estado do Pará, e que em algum momento isso vai explodir, porque não é possível, não existe mais madeira ilegal no Brasil. Desculpa, não existe mais madeira sem documentação no Brasil. Existe madeira ilegal, todas elas com o mesmo documento. Então, até os mecanismos, né, olha só, não estou falando nem de regulação fundiária, nem de área protegida, até os mecanismos que poderiam incentivar uma economia florestal mais saudável e trazer, porque é óbvio, trazer uma melhor perspectiva de desenvolvimento para as populações que vivem na floresta, a gente não controla. Então, esses todos são eixos estruturantes, mas vamos ter que começar a mexer nele. E a grande preocupação, então, voltando lá para o começo, é que nós estamos com uma taxa de desmatamento que ela é bem bacana para a COP de Varsóvia. Para a COP de Varsóvia, eu acho que realmente o Brasil vai chegar lá com tudo, Adriano, com tudo mesmo, entendeu? Porque vai chegar lá, mesmo que o desmatamento aumente um pouco, etc e tal, vai chegar lá com tudo, porque nós vamos chegar, porque quem é que fez? Né? Então, nesse cenário, realmente, agora, quando nós pegamos o avião ou pegamos o carro e vamos para dentro da floresta, a gente vê que é bacana lá na COP. Inclusive, é importante o Brasil mostrar, porque tem que puxar os outros países, né? Mas para a gente aqui, a gente sabe que ainda não é o suficiente e que nós temos muita coisa a fazer. E se a gente continuar nesse ambiente de que, bom, no nosso ambiente de COP, não no nosso ambiente de pé no chão da floresta, essas políticas estruturantes, elas não vão ter a pressão e a urgência necessária para serem implementadas, porque a gente está hoje num patamar, num nível, num local de conforto, com os 4, 5 mil quilômetros de desmatamento. E nós precisamos reavivar, nós precisamos retirar, nós precisamos de novo galopar uma opinião pública para cima desses 5 mil quilômetros de desmatamento. Não é pouco. É um número que ele tem que ser realizado do que ele veio, mas ele não é pouco. E ele ainda traz consigo todos os outros problemas sociais da Amazônia. É conflito fundiário, que é trabalho escravo. Né? Nós temos 20% da população brasileira vivendo numa região que concentra 50% do trabalho escravo do país. Né? E que está chegando gente. Cada vez mais. O aumento da pecuária, ele dobrou, mais que dobrou, ele triplicou quase em 3 anos para cá. E é o setor que mais concentra o trabalho escravo dentro da Amazônia. Né? Qual é, por exemplo, o zoneamento dessas áreas? Então, eu acho que essas são algumas provocações iniciais que eu queria fazer, já no sentido do que falaram o Francisco e o Justiniano. Quer dizer, a gente chegou aqui, mas e daqui para frente? Nós vamos ficar confortável aqui ou nós vamos ter mais ambição? Acho que a instituição do Plano de Prevenção e Combate ao Desmatamento, com coordenação da Casa Civil, também uma coisa fundamental. Eu hoje confesso que eu até ouvi de algumas pessoas no Ministério uma certa comemoração do Ministério do Meio Ambiente feliz de pegar a coordenação do plano. Eu acho uma derrota no sentido de que o que fez mudar foi ter um Ministério de Poder Político com capacidade de convocação dos diferentes ministérios, pautando uma política que era uma política de todo mundo. Acho que isso é uma coisa que na época foi uma diferença muito grande. E aí permitiu que você trouxesse agregando as políticas de comando e controle, outras figuras, como a questão do embargo, da responsabilização da cadeia produtiva, que foram figuras também fundamentais para você fortalecer essa ação. Então, não era mais só uma questão de ir lá o fiscal do IBAMA, que é aquele cara que no Pará é a cabeça mais barata na tabela de preços dos matadores, entendeu? Lá fazendo fiscalização. Você tinha todo um conjunto de outras ações que seguiam atrás. O PPCDAN, ele é um plano, eu considero assim, ele é o plano ideal, né? Mas ele
está longe de ter sido implementado. As próprias ações previstas para o Ministério da Agricultura foram pouquíssimo implementadas. Eu me lembro que a primeira, na época, a gente até brincava que a única ação no primeiro ano que tinha sido implementado era o combate à cigatoca negra, né, que era uma ação do mapa de fiscalização sanitária, que era a única coisa dentro do PPCDAN que eles tinham de fato feito. Então, eu acho que a gente tem um grande problema, é que a gente não teve orçamento, investimento político para fazer o plano funcionar 100%. E aí cai naquilo que o Neto chamou a atenção. A gente continua se baseando fundamentalmente em comando e controle, sendo que alguns dos outros instrumentos, como a criação de áreas protegidas, que agregavam a esse comando e controle uma estratégia mais ampla, estão muito enfraquecidas hoje, e a gente não conseguiu implementar as outras. Então, toda a promoção de uso sustentável, todo ganho na produção da floresta, né, a visão de você amplificar políticas nesse sentido, a própria questão da infraestrutura, que foi um componente que foi retirado do plano rapidamente e que hoje a gente vê, né, pela fronteira aberta nas regiões das novas obras de infraestrutura, que era uma questão fundamental. Então, você tinha toda uma série de propostas de tratamento da implementação dessas obras de uma maneira mais adequada que foram desconsideradas, né? Então, a gente conseguiu reduzir o desmatamento, que é uma vitória significativa. Tenho certeza que nunca mais a gente vai ter as taxas que a gente já teve na Amazônia, mas fazer a mudança de paradigma, né, da economia florestal para que ela, de fato, fosse a economia de maior valor na Amazônia, isso a gente ainda não conseguiu fazer. Concomitante com o processo de redução do desmatamento, nós vivemos um momento de muita criatividade e ousadia na promoção de políticas públicas no país. Em geral, na Amazônia mais ainda. Seja no que foi feito no plano da BR-163, seja na política de povos e comunidades tradicionais, na política de preço mínimo dos produtos da sociodiversidade, uma série de políticas que iam caminhando no sentido de abrir novas alternativas de geração de renda, de novas frentes econômicas na Amazônia. E, de uma certa forma, o Brasil, nos últimos anos, tem vivido uma situação que é abrir mão um pouco dessas políticas para trabalhar políticas públicas só no que diz respeito à distribuição de renda e das bolsas, né? E aí eu acho que a gente tem uma perda. Primeiro porque, se a gente olha para essas áreas protegidas, se a gente olha para a economia florestal, que basicamente o que tem hoje está baseado em comunidades tradicionais, em povos indígenas, em agricultores familiares, e não tira as políticas que seriam as políticas que veem essa diferença e traz uma política universalizante com a política de distribuição de renda do Bolsa Família para essas áreas, a gente está esvaziando os esforços significativos que tinham de valorizar essa economia florestal. E aí tem uma questão que é fundamental, que cruza duas coisas. A primeira é a seguinte: a economia da floresta, ela é uma economia que tem que ser de uso múltiplo, portanto, ela não pode estar baseada na produção de um bem só. Então, a escala dela tem que ser uma escala adequada à produção e não ao mercado. O mercado é que tem que se adequar à capacidade de produção, né, a capacidade de suporte da floresta. E aí, nesse sentido, ou a gente olha para essa disputa da questão da terra na Amazônia como uma disputa pela questão da terra, da propriedade, e não pela produção. Todo esse argumento de aumentar a produção de alimentos e tal, balela, porque para fazer isso não precisa incorporação de novas áreas, não precisa novas áreas desmatadas, né? Para fazer isso você tem que olhar para o Brasil inteiro, não é só para a Amazônia, né? Então, a gente tem que entender, quer dizer, que o fundamento disso é uma disputa pela questão das terras. O processo que levou à redução do desmatamento da Amazônia construiu uma visão mais integrada da região na questão do desmatamento vis-à-vis das atividades econômicas. Aí a gente vê, por exemplo, esse esforço do processo de discussão do Código Florestal, teve a capacidade de dissociar essas duas coisas. Então, fica parecendo o seguinte: nós estamos falando de produção econômica e de desenvolvimento, de crescimento econômico, com um conjunto de políticas aqui, e o desmatamento é uma coisa aérea que acontece como se fosse um pouco independente desse modelo que está se associando. E aí, eu tenho acompanhado muito essa questão do Fundo Amazônia, que é hoje, né, indicado como um dos grandes instrumentos financeiros, até porque a gente tem reduções significativas no orçamento para lidar com isso, e existe essa expectativa. O Fundo Amazônia aprovou as suas prioridades em cima de projetos estruturantes e projetos governamentais. E aí a gente tem uma dificuldade de compreender um pouco
qual é essa visão do que são projetos estruturantes para o governo brasileiro nessa perspectiva da redução e da manutenção das baixas taxas de desmatamento. Um dos últimos projetos que foi apresentado é um projeto da Força Nacional. Para mim, a Força Nacional sempre foi uma coisa de atuação em casos de emergência. Então, eu, por exemplo, tenho dificuldade de entender o que é estruturante hoje na perspectiva da política nacional para manutenção dos esforços de combate ao desmatamento, para além do que é o comando e controle, por exemplo, que é o que a Força Nacional estaria apta a contribuir no chão, né? Acho que a gente tem aí uma dificuldade, tem uma lacuna em termos de pensamento estratégico do que se quer fazer em relação a esse assunto nos próximos anos.